Graça e paz, amado, a paz do Senhor a todos os irmãos, que Deus abençoe a sua vida. Querido, vamos estar aqui compartilhando mais uma palavra do Senhor e que essa palavra ela possa alcançar o teu coração em nome de Jesus. Irmãos, eu te venho aqui te pedir que você não deixe essa palavra ficar guardada só para você. Compartilhe essa palavra, que ela possa alcançar outros corações, que ela possa chegar em outras casas, em outras famílias, que essas pessoas possam ser edificadas por esta palavra. Então, queridos, graça e paz, que Deus abençoe tua vida. E a nossa palavra de hoje ela está lá em Êxodo 2, versículo 1 ao 3, que conta a história do nascimento de Moisés. Aqui começa a história de Moisés, né? Moisés foi um homem escolhido por Deus para libertar o seu povo da escravidão, né? Então, o versículo 1 diz assim: um homem e uma mulher da tribo de Levi casaram. A mulher ficou grávida e deu à luz a um filho. Ela viu que o menino era muito bonito e então o escondeu durante 3 meses. Como não podia escondê-lo por mais tempo, ela pegou uma cesta de junco, tapou os buracos com betume e pinche, pôs nela o menino e deixou a cesta entre o junco na beira do rio. Então aqui conta a história, né? Como tudo começou na vida de Moisés. E, irmãos, a palavra que eu quero deixar para você aqui é uma palavra bem rápida, bem objetiva. E o título dessa palavra que Deus ministrou no meu coração e que Ele possa ministrar no teu coração. Só você ficar atento à palavra, ficar ligado, irmão, receba essa palavra. Então o título dessa palavra é As águas que te levam para o propósito de Deus. As águas que te levam para o propósito de Deus. E aí então, irmãos, por muito tempo na minha vida, né, eu fui um músico, né, tocava em um grupo de pagode, inclusive muitas pessoas aí, meus amigos, conheceram esse grupo, né, e há muito tempo eu vivendo no mundo, cantando ali pagode, tinha uma música que a gente cantava e que se dizia, né, deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. E aí eu pergunto, irmãos, que vida? Que vida? Uma vida com propósito ou uma vida sem propósito? Amados, aqui nós vamos compartilhar da vida de um homem que foi escolhido por Deus para salvar o seu povo da escravidão. E o propósito desse homem começa justamente nas águas do rio Nilo. E, queridos, a água que levou Moisés para o propósito de Deus. E interessante, irmãos, que Deus, quando tem propósito na vida de alguém, Ele faz as coisas totalmente diferentes do que nós imaginamos. E, irmãos, o propósito de Deus nas nossas vidas começa desde o ventre de nossas mães. Deus já faz o propósito dele na nossa vida desde o ventre de nossas mães. E aí eu creio que Deus já tinha um plano de libertação do seu povo dentro do ventre da mãe de Moisés. Porque, irmãos, Deus ele é o único que consegue penetrar em nossas almas. Deus é o único que consegue esquadrinhar coração. Deus é o único que consegue penetrar no teu íntimo. Então eu creio que Deus já havia preparado este plano. Deus já havia escolhido Moisés para salvar o seu povo. Irmãos, os planos de Deus, eles são perfeitos. Os planos de Deus, eles são infalíveis. Deus jamais falhará.
Deus jamais vai falhar com o seu plano. E o plano de Deus é que você se liberte do pecado. O plano de Deus é que você entregue a tua vida nas mãos dele para que ele venha cuidar da sua vida. Este é o plano de Deus para a vida da humanidade. Que todos nós sejamos salvos, irmãos. E aqui nós vemos que a mãe de Moisés, ela até tentou um plano, mas o plano dela só durou 3 meses. E o que eu entendo com isso, irmãos? Eu entendo que os nossos planos não durem por muito tempo, mas os planos de Deus duram para a eternidade. Os planos de Deus não têm fim. Tem um versículo que diz: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios de Deus. Então, meus planos eu posso planejar, sim, mas se eu não estiver alinhado com Deus, provavelmente não vai dar certo. E se der certo e não for da vontade de Deus, eu vou estar me prejudicando. Então, os planos de Deus não têm fim, irmão. E a gente pode até fazer plano, como eu falei, como a mãe de Moisés fez, mas se os nossos planos não estiver alinhado com os planos de Deus, ele não vai durar muito tempo. Ele vai durar pouco. E foi o que aconteceu com a mãe de Moisés. Ela teve um plano de esconder o menino e só durou 3 meses. E aí, com certeza, o Espírito Santo de Deus trabalhando na vida dela, e Deus já estava planejando tudo, porque nada sai do controle de Deus, tudo acontece com a permissão de Deus, e Deus fez com que ela fizesse aquilo, colocasse ele no cesto, deixasse ele descer pelo rio, e ali a filha de Faraó pegasse Moisés e ali cuidasse dele no palácio, porque esse era um plano de Deus. Mas os planos de Deus na vida de Moisés era que ele comesse das melhores comidas e vestisse das melhores roupas. Esse era o plano de Deus na vida de Moisés. Que ele conhecesse todas as estratégias do exército inimigo de Israel. Os planos de Deus foi com que Moisés conhecesse todos os pontos fracos do rei do Egito. Todos os planos que aquele rei tinha contra o povo de Deus, contra o israelita. Esse era o plano de Deus para o seu povo, com a vida de Moisés. E, irmãos, quando fazemos planos sem o propósito de Deus, é o mesmo que entregar a vida nas mãos do inimigo. O propósito de Deus não era que Moisés ficasse escondido na sua casa, mas o propósito era que Moisés ficasse escondido na casa do inimigo de Israel. Olha como é que o nosso Deus é, irmãos. Olha como é que Deus é poderoso. Ele tira Moisés da sua casa, da sua família, e esconde Moisés justamente na casa do inimigo do povo de Israel. Porque Deus tinha um plano para o povo. E Moisés, ele precisava viver ali no meio do povo que era o inimigo do povo de Deus. Então Moisés foi criado ali, escondido no palácio. O propósito era que Moisés não comesse da comida israelita, mas sim da comida dos egípcios. O propósito de Deus era que Moisés não se vestisse como israelita, mas sim como os egípcios. Esse era o propósito de Deus para a vida de Moisés, irmãos. Para o povo de Israel. Deus, quando está no controle, meu irmão, tudo dá certo. Deus no controle da nossa vida, irmão, nós só temos a ganhar. Nós só temos que vencer. Então Deus ali, ele já agiu ali no ventre da mãe de Moisés, preparou Moisés, levou Moisés para a casa dos egípcios ali, de Faraó, e Moisés aprendeu tudo ali com Faraó, né, as artimanhas, tudo ali, para depois lá na frente Moisés ser usado para libertar o seu povo. Porque esse era o plano de Deus, irmãos.
Queridos, como os egípcios, né? Moisés vivia ali no meio dos egípcios, direcionado por Deus, preparado por Deus, porque esse era o plano. E muitas das vezes, irmãos, entenda bem uma coisa, muitas das vezes nós mudamos os planos e propósito de Deus em nossas vidas, porque muitas das vezes nós não temos a paciência de esperar as coisas de Deus acontecerem em nossas vidas. E quando as coisas de Deus não acontecem, quando não acontece aquilo que nós planejamos, aquilo que nós achamos que é importante para nossas vidas, se isso não acontecer é porque não está alinhado com os planos de Deus. Então, aquilo que você tanto almeja, tanto tem planejado, se isso que tu tem planejado ainda não aconteceu, irmão, é porque não é da vontade de Deus. Porque provavelmente esse não é o plano de Deus, ou se é o plano de Deus, mas não é para agora. Não é para agora. Então a gente precisa ter a maturidade de entender que quando os nossos planos ainda não foram realizados, não é com a permissão de Deus, não é da vontade. Ou talvez Deus está mandando, espera aí, segura um pouco, irmão. Segura um pouco, que não é agora que eu vou realizar esse plano. Que de repente, se eu realizar esse plano na sua vida, você não está maduro o suficiente para dar conta desse plano, do que você tem planejado. Então, queridos, nossos planos, nossos sonhos só serão realizados com a permissão de Deus. E, amados, qual é o propósito da sua vida? É uma pergunta que eu quero fazer a você. Qual é o propósito da sua vida? O propósito da tua vida é de estar no Rio Nilo ou de estar no Rio Mundo? Olha só, hein, gente. As águas que levou Moisés ao propósito de Deus foi o Rio Nilo. Então, qual é o propósito da sua vida? Estar no Rio Nilo ou estar no Rio Mundo? Deus quer nos levar pelo Rio Nilo, porque Ele tem coisas grandes para nossas vidas, porque Ele tem propósito de salvação, porque Ele tem propósito de cura. Deus quer nos levar pelo Rio Nilo, porque Ele tem propósito de restauração de casamento, propósito de restauração de família. Deus quer nos levar pelo Rio Nilo, porque Ele tem propósito de transformação de vidas. Então, queridos, será que a tua vida está indo pelo Rio Nilo ou pelo Rio Mundo? Conforme eu falei no começo do vídeo, eu cantava uma música, Deixa a Vida Me Levar. Qual era a vida? Com propósito ou sem propósito, irmão? Porque a vida com propósito é no caminho do Senhor. É o Senhor que vai nos levar ao propósito. É o Senhor que vai nos levar ao grande dia, que é o dia da nossa salvação, que é o dia onde o Senhor fizer o chamado e teu nome estiver escrito no livro da vida. Então, queridos, Deus ele quer te levar pelo Rio Nilo, porque o Rio Nilo tem propósito de Deus. Moisés foi guiado pelo Rio Nilo, ele foi pelo Rio Nilo. E ali ele cresceu, se tornou um grande homem, para depois salvar o teu povo. Mas Satanás, irmão, também tem planos. Satanás tem planos, ele tem propósito para nossas vidas. E Satanás, ele quer nos levar para o Rio Mundo. Para o Rio Mundo. Porque o propósito de Satanás é que nós nos desviamos do caminho do Senhor. O propósito de Satanás é que nós vivemos na prostituição, no adultério. O propósito de Satanás é que nós vivemos na mentira, na falta de obediência. O propósito de Satanás
é que nós vivemos na falta de comunhão, na falta de respeito, na falta de perdão. Este é o propósito de Satanás. Amados, precisamos analisar a nossa vida e saber qual é o rio que está nos conduzindo. E de que forma esse rio tem nos conduzido? Para que propósito? Será que estamos sendo conduzidos pelo rio Nilo ou pelo rio Mundo? O propósito do rio Nilo é vivermos no céu. Mas o propósito do rio Mundo é viver no inferno. Então precisamos refletir, irmão. Qual é o rio que está te conduzindo? Para onde esse rio está te levando? É fácil você entender. O rio Nilo é aquele rio que leva no caminho do céu. Já o rio Mundo é aquele que nos conduz ao caminho do inferno. Então reflita nessa palavra, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E eu quero concluir essa palavra para vocês, irmãos, em dizendo para vocês assim, o propósito de Deus é que todos nós venhamos ser conduzidos pelo rio Nilo, para sermos usados aonde Ele quer, até se for necessário, na casa do inimigo, que venhamos ser luz no mundo de trevas. Então que Deus abençoe sua vida, fique com essa palavra aí em nome de Jesus e toma posse, irmão, toma posse e pare e pense, qual é o rio que está conduzindo a sua vida? Rio Nilo ou Rio Mundo? Se você está indo pelo Rio Mundo, irmão, ainda é tempo de você tomar uma decisão, mudar essa decisão, essa escolha. Se você já está sendo conduzido pelo Rio Nilo, continue firme na sua fé, continue buscando, continue se fortalecendo, porque a caminhada ela é difícil. No meio do Rio Nilo vai haver muitos obstáculos, mas você vai vencer. Você vai conquistar o que você mais busca para a sua vida, que é a tua salvação. Então que Deus te abençoe e Deus te guarde. Fiquem na paz do Senhor. Um grande abraço, meus irmãos. Amém.